sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Amém. Feliz agora eu viverei. Jesus há muito tempo. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e dessa forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Amém. Feliz agora eu viverei. Ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Amém. Feliz agora eu viverei. Feliz agora eu viverei. Feliz agora eu viverei. Às vezes eu penso que estou fracassando na minha estrada, com uma cruz pesada ferindo os meus ombros, penso em desistir, da qual vendaval problemas amargos vão me assolando. E às vezes chorando eu falo pra Deus, é demais pra mim. Prostrado em meu leito, coração em pranto, grande desespero, imploro e clamo ao meu Deus verdadeiro. Então ouço Cristo me dizer assim: filho, não se preocupes, a sua vitória vem. Breve eu irei te buscar pra morar comigo em Jerusalém. Saibas que eu venci o mundo pra um dia te ofertar um paraíso de gozo onde jamais tu irás chorar. Tendo a certeza que Cristo é comigo, não perco a fé. Nem mesmo no auge da dificuldade eu estou de pé. Embora às vezes a flecha do mal acerta meu peito, pegando de jeito, mas Deus me socorre antes de cair. Quando o inimigo acha que vai ver minha queda, meu fim, Jesus me socorre e luta por mim.
cheio de vitórias, eu volto a sorrir. Filho, não se preocupe, a sua vitória vem. Breve eu irei te buscar, pra morar comigo em Jerusalém. Saibas que eu venci o mundo, pra um dia te ofertar um paraíso de gozo, onde jamais tu irás chorar. Filho, não se preocupe, a sua vitória vem. Breve eu irei te buscar, pra morar comigo em Jerusalém. Saibas que eu venci o mundo, pra um dia te ofertar um paraíso de gozo, onde jamais tu irás chorar. Um paraíso de gozo, onde jamais tu irás chorar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez, por sua bondade e misericórdia e graça, nos concede o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Deus continue vos abençoando, meus preciosos irmãos. Continue alegrando os vossos corações, enchendo a cada coração do Espírito Santo, enchendo a cada coração do amor divino. Nós estamos na reta final, nós estamos prestes a chegar. E é certo que muitos estão cansados, muitos estão fadigados, mas continue pelejando, continue avante. Brevemente o nosso bom Deus nos recolherá. Que Deus possa continuar sustentando a cada um de vocês, como dizia o nosso profeta, e aquilo ficou marcado para mim, com a atômica do Espírito Santo. É a única coisa que pode nos encorajar, nos dar força para caminhar. Ontem, terça-feira, tivemos aquele programa tão maravilhoso, programa Conectados com a Voz, com o tema posicionamento. Meu irmão, minha irmã, a gente vai para casa, eu vou para casa e vou meditando nestas coisas, e orando, e pensando, e às vezes você deita, o sono às vezes foge, mas há muitas tempestades que estão por vir ainda. Eu disse domingo de manhã, na verdade, eu disse no programa do dia série 29, se eu não me engano. Aliás, dia 29, se não me falha a memória, momento devocional do dia 29, se eu não me falha a memória. Aquele que foi reprisado agora domingo de manhã.
é momento de cada um de nós firmarmos o pé. Firmarmos o pé. Você escreva isso, meu irmão. Você não esqueça desse momento devocional de hoje. Quarta-feira, 6 de outubro. Firma o pé. Muitas coisas ainda têm que acontecer. Nós estamos passando por uma peneiração. Veja, nesses últimos 20 meses, 22 meses, 12 meses do ano passado e 10 meses desse ano, quantas coisas aconteceram? Veio o Covid, os lockdown, para distanciar as pessoas. Depois veio tantas coisas que aconteceram nesse ano e as pessoas já distantes, frias, estão mais frias. A morte espiritual na terra hoje é o esfriamento. É o esfriamento, é o conformismo. As pessoas chegaram a um estado de conformismo. Não protestam mais. Estão vivendo assim estão vivendo pelo que vê e não por revelação, não por fé. Não tem mais discernimento das coisas. Chegamos numa situação miserável. E vocês escrevam isso. Ainda muitas coisas têm para acontecer. E você quer ver a coisa ficar mais negra ainda? Mais fria e gelada? Se o arrebatamento não acontecer até dezembro, deixa virar para 2022. Isso é natural. Isso aí não é. Isso é natural, você verá isso. Eu não estou falando lá de denominação não, irmão. Eu estou falando de pessoas que conhecem a mensagem. Que estão se modernizando. Estão se modernizando. Tem aquelas pessoas, aqueles pregadores que dizem assim: eu não posso pregar o que o irmão Brana pregou desse jeito, porque senão vão me tirar o meu YouTube do ar, vão me tirar. Que tire. Quer tirar? Tira. Eu não vou pregar isso aqui, porque senão a igreja vai me deixar. Que deixa. Eu não vou pregar isso aqui, porque vão vir aqui e vão fechar a igreja. Que fecha. A questão é eu, como ministro, um homem como pastor. Irmão Mateus, pega para mim, fazendo a favor, filho, a mensagem. Uma libertação total. Uma libertação total está na prateleira. Pega aí, fazendo favor. Uma libertação total. Irmãos, nós começarmos a arranjar desculpas esfarrapadas. Desculpas. Eu não vou pregar isso, porque vão tirar o meu canal do YouTube. Que tire. Eu disse no plenário em Goiânia, quem estava lá ouviu. Em dezembro de 2019, o pastor Joaquim Gonçalves me chamou
para uma entrevista ali na mesa, diante dele, e eu disse para ele, eu tenho o canal aqui na igreja, esse canal A Voz do Senhor, eu disse para ele, por causa das congregações que eu atendo. Caso contrário, eu disse para ele, eu não teria não. A gente temos aí algumas congregações que atendemos, então é necessário. É necessário, porque você não pode estar todos os dias, toda semana. Eu não posso estar lá em Sapezal toda semana. Não posso estar em Nova Mutum, Cáceres, Alto Paraguai, Brasil Norte. Eu não posso. Então, usamos esta ferramenta. Veja, agora tem pessoas que simplesmente uma igreja local. E aqueles que não têm nem igreja também, né? Tem aqueles que não têm nem igreja. E você observa, irmão, há multidões de vozes hoje. E essas coisas vão caindo num conformismo. Vão caindo assim num conformismo, numa naturalidade, num modernismo. E eu digo para vocês, firma o pé. Não muda não. Eu digo não muda, não se moderniza. Permanece atrás do guia do Espírito Santo. Você não vai converter ninguém não. Não discuta com ninguém não. Não discuta não. E geralmente quando se fala alguma coisa, aí as pessoas falam assim, é isso que o seu pastor está ensinando? É isso que o seu pastor está ensinando? Jogam-se a culpa em cima do pastor. Ah, o pastor que está falando isso. O conselho do pastor é esse, não discuta com ninguém. Discuta não. Deixa. Firma o seu pé, se posiciona e deixa. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Esse é o conselho do nosso profeta, pregado dia 18 de julho de 1965. Uma das últimas mensagens também. Olha o que o profeta diz. Parágrafo 137. Muitas pessoas sinceras nos negócios, na vida e etc. Se ajuntarão, o profeta estava profetizando isso, né? A uma organização. O profeta profetizou isso lá em 65. Quantas pessoas sinceras, pessoas boas, amáveis, queridas, pessoas que têm uma boa índole, pessoas boas. Sabe o que o profeta diz? Profetizou dizendo, se ajuntarão a uma organização, ou a um grupo, organização, ou a um grupo, ou a certa espécie de seita, e lá elas morrerão espiritualmente. Elas vão fazer isso, irmão. O que está escrito a respeito de alguém, quem sou eu para mudar? Ah, pastor, ora aí, faz um jejum aí de uns 365 dias que vai mudar. Meu irmão, o que estava escrito a respeito de Judas teve que se cumprir. Isso é eleição, isso é predestinação. A Bíblia diz que Esaú se arrependeu, com lágrimas o buscou, o seu arrependimento, mas não achou, não resolveu. Nós vamos começar a entender o valor
o valor da graça, o que é a misericórdia de Deus, o que é a bondade de Deus. Você olha, preste atenção, você olha para você e você fala assim: eu sou um miserável, eu sou um homem assim, 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 e Deus me encontrou, achou graça comigo. Eu não mereço isso. Eu não mereço. É isso mesmo, a graça é um dom imerecido. Quantos homens melhores do que o ladrão da direita? Quantas mulheres, melhores do que Maria Madalena? Quantos homens separaram, largaram suas esposas, traíram as suas esposas, deitaram com Maria Madalena? Quantos homens? Quantos homens? E as mulheres, as suas mulheres, a sua mulher o abandonou, largou dele, acabou de criar os seus filhinhos sozinho. Por causa de quem, pastor? Por causa de Maria Madalena. Ela tinha 7 tipos de espírito. O profeta disse que um homem, quando ela batia o olho no homem, o homem estremecia tudo. Ela tinha um espírito sedutor. Quantos homens, quantos casais ela destruiu? Mas ela era agraciada de Deus, irmão. Ela é agraciada de Deus. Você vai discutir com Deus? Você vai falar o quê? Você viu lá, Davi fez o que fez. E ainda a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. É questão de predestinação, de eleição. Então, se você tem essa convicção que você é um eleito, então você dê glória a Deus, firma o seu pé. Vou permanecer posicionado. Essa escritura de Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, isso está se cumprindo. E não é pessoas longe não, às vezes é da sua família. Às vezes é da sua família mesmo. Pessoas da sua família estão caindo. Você vai entrar em discussão? Você vai mudar? Vai não. Vai não. Às vezes é seu pai que não quer. Às vezes é sua mãe que não quer. Seu irmão, sua irmã, seu primo, seu tio, não sei. Seu filho, não quer. Não quer. Então veja, você não pode lhe dizer nada. Eles morrem, eles se juntam a uma organização e você vai falar para eles que eles estão numa organização. Vai, fala para eles. Eles, o picuá deles, o borná deles, está cheio de pedra. Quem é você para falar isso para mim? Você é assim, 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 seu pastor é assim, 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 sua igreja é assim, 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 assim. Você tem que falar, tá bom, tá bom. Continua, continua. Não lance suas pérolas aos porcos. Irmão, não precisa. Não precisamos nós desesperarmos, não, veja. Você não pode lhe dizer nada. Elas possuem aquela coisa semeada dentro delas. Está lá dentro. Aquele espírito de ódio, de contenda. Está dentro delas. Lá dentro. De boca para fora, não, eu não faço contenda. De boca para fora, eu não sou divisor. É uma falácia isso aí. Quer um conselho? Separa de tais pessoas. É assim que eu faço.
Eu não vou mudar. Não vou mudar ninguém, não. Eu tenho que continuar firmado na minha posição, vivendo de tal forma, para que no dia do juízo, eu possa estar ali levantado como uma testemunha de Deus, uma testemunha. Se alguém se levantar e falar, ninguém na terra conseguiu viver, que Deus tenha misericórdia e fala, ali tem um homem, ali tem uma mulher que viveu. Como o profeta disse que lá na Babilônia, tinha Daniel e os 3 jovens hebreus. Como Deus disse para Satanás, tem visto o meu servo Jó? Homem temente, desviando-se do mal. Agora as pessoas não querem desviar do mal. As pessoas, elas sentem um cheiro do mal, aí elas vão lá. Você vai mudar? Não vai mudar não. Vai mudar não. Se elas estão programadas para ficar lá na carniça, elas vão ficar lá. Depois você vai entrar em dificuldade com você mesmo. Você vai entristecer o Espírito Santo. Tem que ter as hienas, tem que ter os urubus, tem que ter. É uma limpeza que faz aí, ó, na natureza. É uma limpeza que faz na natureza. E no espiritual também tem que ter isso. Essas hienas, esses carniceiros, tem que ter. Para quê? Para tirar o joio. É para juntar o joio, tirar fora. Ah, mas eu estou certo. Tudo bem, você está certo? Parabéns, continua. Tudo bem. Amanhã, deixa que amanhã. Eu sempre tenho dito isso, Antes de eu vir para cá, eu disse isso para 2 ministros. O tempo amadurece o queijo. Espera, não tenha pressa não. Deixa. Quantas pessoas fanáticas, eu tenho aqui, ó. Antigamente, nos encontros regionais do Mato Grosso, um cidadão colocou numa cartilha os hinos do encontro regional do Mato Grosso tem que ser igualzinho os hinos de Goiânia. Olha o que ele fala de Goiânia hoje. Olha o que esse cidadão fala de Goiânia. Veja só. Você vai falar o quê? Deixa. Pode continuar. Não tem 2 céus. Não tem 2 céus. Tem 2 caminhos. Tem 2 caminhos. Pode ter 2 caminhos. Mas um só céu. E desses 2 caminhos, um só leva ao céu. Um só. Ou você está no caminho correto, ou você está no caminho errado. Se você crê que está no caminho correto, então segue nele. Pode seguir. Vai embora. Se você crê que não está, então sai dele e entra no caminho que você acredita que é o correto. A escolha é livre. A escolha é livre. É individual. Mas você que está no caminho que você crê que é o caminho correto, você está no caminho porque você crê que ele é o correto. Não é o porque o fulano falou, não. Você alcançou revelação, entendimento de Deus, que você crê que esse caminho é correto. Então eu digo, firma o pé. Firma o pé. Essas pessoas que estão no caminho aqui, sai desse caminho, sai do caminho A, vai para o caminho B. Aí quando ele sai do A e vem para o caminho B, eles falam mal do caminho A. Aí depois que ele sai do caminho B e vai para o caminho A, eles falam mal do caminho B. É assim. É assim. Do A para o B, do B para o A, aí fica. Não sabe qual o caminho. Você vai fazer o quê? Eu disse ontem, aquilo ficou novo para mim. Eu não tinha tentado, até ontem eu não tinha visto desta forma. Ontem que eu vi assim.
Quando aquele jovem rico disse para Jesus: bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Jesus disse: não cometerás adultério, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Isso aí eu faço. Isso aí eu faço desde a minha mocidade. Jesus disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tem. A Bíblia diz que ele afastou, triste dali, e Jesus disse: é mais fácil entrar, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É mais fácil. Ele saiu. Eu pergunto para você, Jesus foi atrás dele? Ei, vem cá, não vai por esse caminho não, vem cá, entra por esse. Não, meu irmão, ele não foi não. Eu digo assim para quem congrega comigo: ninguém precisa defender ninguém de vocês que congregam comigo no meu ministério. Vocês não precisam me defender para ninguém não. Ora por mim só. Se você encontrar alguém que está falando mal de mim, deixa ele falar. Não discuta não. Não discuta não. Deixa eles falar. O seu pastor é assim. É? Beleza. Obrigado. Tchau. Deixa. Não me defenda. Só ora por mim. Deixa falar. O que ele pode fazer é isso, é falar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a minha posição. Nada vai me mudar. Só Deus. Então eu digo assim: não discuta. Discuta não. Que eles são vitimistas. Há um ano e pouco atrás, uma determinada pessoa ligou para uma irmã que congrega aqui. Quem sabe está até assistindo. E a irmã foi falar com ela algo, parentes, né? Parente. Foi corrigir ela de algo lá, coisa familiar. E aí acendeu os nervos, né? Ficou a flor da pele. A outra lá pegou e falou assim: é isso que o seu pastor ensina? Jogando já para cima de mim. É isso que o seu pastor ensina? Esta irmã foi usada por Deus. Ela disse: não, meu pastor não ensina isso não. Isso é eu. O que o meu pastor ensina está tudo na internet. Diferente. Ela completou a frase, né? É assim, irmão. Então não discuta. Não precisam defender. A mensagem não precisa ser defendida. O pastor Márcio não precisa ser defendido. Não. Não, eu só digo assim, Salmo 1: bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Não se assentam em tais rodas. Com os tais nem comais. Deixa para lá. O sujo vai ficar mais sujo. Você não vai mudar. Olha aqui que o profeta diz: pessoas boas. O profeta está dizendo pessoas sinceras, pessoas boas. Eles se ajuntam a denominações, a organizações, a grupos, a seitas. E o profeta diz: e lá eles morrem espiritualmente. E você não pode lhe dizer nada. Elas possuem aquela coisa semeada dentro delas. Porque esses dignatários dizem isso, e aqueles dizem aquilo. Você lhe mostra bem aquilo. Olha o que o Bombrana diz: você lhe mostra bem aqui na palavra de Deus onde está o assim diz o Senhor. Sabe o que eles falam? Mas o nosso pastor diz isso. Tem pessoas que nunca foram chamadas para ser pastor. Não foi. O tempo vai vindicar isso. Não se preocupa não. Precisa discutir não. Ou Uzias quis fazer um papel que não era dele. O que aconteceu com Uzias? Ele foi chamado para ser rei.
Pessoas que é chamado para ser mecânico, para ser carpinteiro, para ser eletricista, para ser o que for. Se ele foi chamado para aquilo ali, foi chamado para ser vendedor, sei lá o que foi. Ele foi chamado para aquilo, é aquilo. Você vai mudar? O rei Uzias foi chamado para ser rei. Ele não foi chamado para ser sacerdote. E o que aconteceu com ele? Leia a mensagem. A influência de um homem sobre o outro. Leia. Então veja, aí eles falam assim, mas nosso pastor, profeta, diz assim, ó, não me importa o que o seu pastor diga. Não me importa o que qualquer um diga. Se estiver contrária à palavra vindicada de Deus, a hora, o tempo, a mensagem e demais coisas, então esqueça-o. Tome distância disso. Ó, o profeta está falando para separar, né? Ele está falando para tomar distância disso, se não estiver de acordo. Ah, irmão Bruno, mas não pode fazer assim não. Irmão, esse espírito que está aí, entrando aí, você firma o seu pé para não invadir você. Esse espírito do laitismo, do tudo bem, não tem problema. Somos todos irmãos. Irmãos, coisa nenhuma. Irmãos, coisa nenhuma. Somos todos irmãos. Não. Esquece isso. Jesus disse, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Nós temos que atentar para isso. Nós temos que atentar para isso. O profeta está dizendo, tome distância disso, deixa, não fala nada não. Fala nada não. Se a pessoa está indo, você vai fazer o quê? Eu só digo uma coisa, vivamos de tal maneira que aquela pessoa, ela não vai aceitar, mas ele vai dizer, se tem um cristão ali, aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. O profeta diz, eu tenho que estar de pé diante de cada um no dia do julgamento, e cada um de vocês sabem disso. Eu simplesmente sigo o que ele disse. Aí você vai encontrar pessoas assim, pastor, eu estou seguindo o que o irmão Brana diz. Está seguindo coisa nenhuma. Tivesse seguindo o que o irmão Brana diz, estava se afastado desses grupos, desses caluniadores, desses difamadores. Eles te chamam de urubu, e o urubu de fato é eles. O pastor Joaquim sempre dizia, te acusa do que eles fazem. E são escancarados. E são ousados. São ousados. E dizem, eu faço e não escondo. Eles são ousados. Você vai mudar? Muda não. Ai, pastor, o fulano chorou tanto. Não era vontade dele fazer aquilo, mas ele foi pressionado, ele teve que fazer. Conversa. Não se acredita nessas coisas não. Isso é lorota. Isso é coisa de... Acredita nisso não. Jesus disse assim, ó, pelos frutos o conhecereis. É fruto, irmão. É fruto, não é árvore bonita não. Jesus passou lá, tinha uma árvore bonita, mas Jesus não viu fruto nela. Jesus amaldiçoou ela. Não tinha fruto. A árvore pode estar feinha, mas tem fruto? Amém. Pode ser um pezinho de goiaba pequenininho, mas tem goiaba, coisa boa. Você vai lá, encontra uma goiaba. Pé de mamão pequenininho, vai lá, encontra um mamão.
Agora você vai lá, um pezão de mamão grande, um pezão de coco grande. Tem fruto, tem coco, tem mamão? Não tem. Então não vai mudar, não. Olha o que o profeta disse aqui, ó, na mensagem, uma libertação total. A última linha do parágrafo 51 e depois nós vamos 52. O profeta diz: nossos membros de nossas igrejas, todos nós temos um lugar e temos um dever. Os ministros têm um posto de dever, de se porem de pé e pregarem a insondável riqueza de Cristo. Um ministro, qual que é o papel dele? É falar da vida dos outros? Aí depois tem uns vitimistas. Foi o seu pastor que falou de mim? Não foi eu não, meu irmão. Foi eu que falei de você não. Foi eu que falei de você não. A nossa vida é uma carta, é um livro aberto, lido por todos. Cada um interpreta de uma maneira. Você entende? Ó, veja. Porém de pé e pregar as insondáveis riquezas de Cristo. É isso. É isso. O pastor tem que pregar isso aqui, ó, insondável riqueza. E sabe qual que é uma riqueza hoje? É você firmar o seu pé na palavra. Firma na palavra. Eu tenho dito para vocês, tempestade maior virão. Vai ter uma varredura. Tem que ter, é Bíblia. É Bíblia. Quantos saíram do Egito? Não foi 2 milhões? Quantos entraram na terra de Canaã? Não foi 2? Aonde está essa tese? Que todo mundo vai fazer parte da noiva. Ah, todo mundo é a noiva. Que noiva, coisa nenhuma. Noiva contaminada? Ele virá buscar uma noiva que não está contaminada com organização, com credo, com denominação, porque agora até essa tese aí eles estão defendendo. Para justificar o ajuntamento deles, eles estão fazendo isso. Não, o irmão Brana pregava nas denominações. O que tem eu ir lá pregar naquele grupo lá, difamador? O que tem eu estar lá naquele grupo difamador? O que tem? O irmão Brana ia na denominação. Eu digo para você, qual que é pior? A denominação ou um grupo que sai de dentro da mensagem? Chamado, o profeta chamou de ismo. Qual que é pior? O profeta chegou a dizer assim: é preferível estar numa doutrina errada, com o espírito certo, do que é preferível estar numa doutrina errada com o espírito certo, do que estar numa doutrina correta com o espírito errado. Ah, eu estou na doutrina que o profeta ensinou, que pregou, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, isso, aquilo, outro, mas está com o espírito errado. E outra coisa que eu quero dizer para você, não é todos que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo que vai estar lá do outro lado, não, esquece isso. Isso é infantilidade. Se você ouvir alguém falando isso aí, ah, você é meu irmão, você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu também sou, e isso aqui. Esquece isso. Quantas pessoas foram batizadas? Quantas pessoas passaram por processo de justificação, santificação? Pergunta se receberam o Espírito Santo. Ah, recebeu. O Espírito Santo? Para sair difamando? Sair de casa em casa? Ah, meu irmão, minha irmã, atentamos para isso. É hora, eu estou dizendo isso, eu disse para vocês, vamos firmar o pé. Vamos firmar o pé. É hora de posicionamento. É hora de nós nos posicionar. Está entendendo? É hora de nós tomarmos a nossa posição e ficar firme com Jesus. Eu vou ficar atrás desse guia. Eu vou ficar atrás do Espírito Santo.
Agora eles rasgaram o conselho do profeta. Muitos. O profeta disse, me diga com quem tu andas, tipo de livro, tipo de música. Ah, não. Eles rasgaram isso aí. E andam com qualquer um, almoça com qualquer um e quer colocar você junto. Não. Quer te colocar junto. Precisa me colocar, não. Eu já disse isso lá atrás. Então veja. O dever do ministro, se porem de pé e pregarem a insondável riqueza de Cristo, sem se comprometerem, se são chamados para ser pregadores, se são chamados para serem pregadores. Se são chamados. Essa chamada é do alto. Não é chamada aqui não. Eu já expliquei isso também. Ficar voltando essas coisas. Dom, chamada e vindicação. O dom é dado até para os rebeldes. Chamada, ela pode ser uma chamada por conveniência. Uma chamada por conveniência. Entendeu? É uma chamada para tentar fazer oposição a alguém. Então vou te fazer uma chamada. Chamada humana. Agora, irmão, vindicação de um ministério, só Deus que pode dar esta vindicação. Só Deus que autentica isso. Mais nada. Mais nada. Então veja, se são chamados para serem pregadores, eles não reservariam uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para ser pregador. O pastor fala, adverte? Fala, adverte. O irmão Brando não falou daquelas mulheres de salto alto? E o que aquela mulher diz? Eu vou mostrar para aquele pregador que eu consigo andar de salto alto. Então anda. Anda, pode andar, ué. E o que aconteceu com ela? O pastor fala, não, eu vou mostrar para o pastor que eu posso fazer isso. Então faça. Isso que o pastor está falando, isso é humanismo dele, isso é implicância dele. Eu vou mostrar que eu posso fazer, então faça. Vai fazer o quê? O papel do pastor é esse. É apartar as ovelhas dos bodes. E os bodes, eles entram bem camuflados, né, de ovelha. O pastor, ele está ali na porta do curral. É responsabilidade dele. O profeta chegou a pregar uma mensagem. Ele disse assim, se um vaqueiro, nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma erva que mata o gado, se eu não me engano, chama estragado, alguma coisa, estragando, alguma coisa assim, o nome da erva. Se o gado come aquela erva ali, ele morre. O profeta disse, esse vaqueiro seria muito incompetente, uma incompetência dele, ele ver aquele mato ali no meio do pasto e ele não tirar aquilo, deixar o animal comer aquilo. Isso é o pastor também. O profeta trouxe isso para o espiritual. O pastor está vendo a coisa e ele não advertia a igreja. Ele, se é um pastor, se é um homem chamado de Deus, ele vai advertir a igreja. Fuja disso. Para com esse negócio aí. Essa doutrina aí é balaãnismo. Balaão quer isso aqui, ó. Aí para Balaão, quanto mais a igreja cheia, ele quer isso aqui, ó. Que o profeta disse, nós falamos isso. Na mensagem Eventos Modernos São Esclarecidos por Profecia, qual foi o pecado imperdoado de Israel? Foi quando eles deram créditos. Eles acreditaram na doutrina de Balaão, que todo Israel era a mesma coisa. Não, nós somos a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. Ó, irmão, você está com a mensagem do irmão Brando? Irmão, que isso? Que mesma coisa, coisa nenhuma. É nada. Não é não. Não é não.
Agora você vai falar, você viva de tal forma que você esteja diante de Deus irrepreensível, diante de Deus. É diante de Deus. Deixe os homens te condenarem. Olha, a minha carta, como é que é, irmão Mateus? A minha carta ao meu inimigo, como é que é lá? Eu poderia ler isso aqui, né? A carta ao meu inimigo. Vocês conhecem essa aí? Então, deixa a coisa, irmão. Pega lá para mim, fazendo favor. Nós temos que estar afirmado. Eu falo para vocês que ontem eu entrei em desespero. Vocês não têm noção. Sabe? A coisa vai chegar num ponto só pela misericórdia de Deus. E começa agora. A coisa vai começando. Agora não, já começou. Já começou. Já começou. Você entendeu? Já começou a coisa. O sujo vai ficar mais sujo. O limpo, aquele que é limpo, aquele que é santo, ele vai santificar mais ainda. Agora, aquele que não é, meu irmão, você vai fazer o quê? Ah, pastor, esquece, cuida da sua vida espiritual, cuida da vida da sua família, firma na igreja. Eu estava pensando, às vezes eu fico olhando mães que têm filhos fora da igreja. Mães que têm filho fora da igreja, o arrebatamento está para acontecer. Ah, pastor, não vou na igreja hoje não, pastor. Não vou não. Eu estou cansada. O filho já está fora da igreja. Vê o ânimo da mãe. Vê o ânimo do pai. Ah, também não vou não. Minha mãe, que era para estar na igreja, não vai. E você pergunta assim, mora longe, pastor? Mora longe não. Tem carro, tem ônibus, tem bicicleta, tem Uber. Se ligar para o irmão, se ligar para alguém e falar, ô pastor, ô irmão, passa aqui na minha casa, me pega. Eu tenho certeza que tem gente que pega e traz. Mas quer vir? Não quer. E estão dizendo, eu sou virgem, pastor. Não duvido não. Eu não duvido. Mas nós temos que lembrar que tinha duas classes de virgem. São Mateus 25 tinha duas classes. Tinha a virgem nécia e a virgem prudente. A virgem nécia foi para onde? Ah, eu sou virgem. Sou virgem, né? Eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não bebo, não fumo, né? Eu sou virgem. Deixa eu estar com vocês também, né? Deixa eu estar assim, entrelaçado com vocês. Eu sou irmã de vocês também. A ponto que elas estavam tão assim, né? Que elas falaram para as prudentes. Dá do seu azeite para nós. Dá do seu azeite. Se fosse hoje, uns pregadores que tem aí, ia dizer, nossa, a virgem prudente era sem amor divino, hein? Sem amor divino, hein? As virgens nessas pediram para ela azeite, e elas não deram, hein? Sem amor divino, hein? Para com essa... Irmão, presta atenção. Sabe o que as virgens prudentes disseram? Vão comprar. Acaso falta para nós? Vão comprar. Ou seja, se vira. Vocês tiveram tanta oportunidade quanto nós tivemos. Vocês tiveram o direito de escolher tanto quanto nós tivemos. E aí? As pessoas estão assim. Os filhos estão lá enredados. Aí tem aquelas umas ainda que dizem assim, recentemente eu fiquei sabendo caso. Eu prefiro que meus filhos, que meus parentes estejam lá naquela denominação tal. É preferível ele estar lá, conhecedor da mensagem.
Estou falando de conhecedor da mensagem. E batizados ainda, tá? Eu prefiro que eles estejam lá do que... Misericórdia. Então eu digo para vocês assim, ó, não discuta essas coisas, não. Deixa. O tempo amadurece o queijo. Deixa. O meu guia está correto. O meu guia está certo. Está certo? Beleza. Meu pastor é assim. Beleza. Ok, tudo bem. Pode tocar. Se ele está certo, ele não precisa se defender. Ele não precisa dar explicação. Ele não precisa nada, irmão. Não precisa. Deixa. Então eu volto a afirmar. Não precisa ninguém me defender, não. Defenda, não. Só ora por mim e eu orarei por você. Ora por mim. Se você encontrar alguém falando mal de mim, você afasta. Se você assim desejar fazer, né? Afasta e deixa. Cada um vai responder. O que está escrito lá em Isaías 54, 17? Toda língua que se levantar contra ti, em juiz tu a condenarás. Então deixa se levantar agora. Tem que se levantar. Tem que se levantar. Aqui está aquela carta escrita, né? Mas deixa para lá. Vocês conhecem ela. Tá, aqui na igreja está até no mural ali. Desde quando Goiânia me mandou isso aqui, está ali no mural da igreja. Vamos encerrar por aqui. Veja, só terminando esse parágrafo, uma libertação total. Parágrafo 53. E o membro da igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo, então ele não devia se comprometer. Se a igreja crê que não devemos jogar, então aquele membro nunca deveria tocar em baralho de cartas. Nós não cremos em beber, ele deveria voltar sua cabeça completamente da bebida. Se nós não cremos em jogar ou fumar, o membro desta igreja nunca deve tocar em tal coisa. Deus nos dá uma libertação completa. E Deus nos dá uma libertação completa até de estar nessas panelinhas de difamadores. Tem pessoas que estão em depressão por causa disso. É como eu disse outro dia, estão em depressão espiritual. Outros estão em paralisia espiritual. Pastor, faz uma oração aí ungida. Faz uma oração ungida aí, pastor, para ele sair dessa depressão espiritual. Não foi eu que coloquei essa semente aí dentro do seu coração? Você parou para ouvir? Clama a Deus. O profeta disse para Billy Paul fez o que fez, o irmão Brana disse. Quando o irmão Brana foi lá no hospital, Billy falou, ô pai, ora por mim, pai. Ora, pai, por mim. O irmão Brana disse, Billy, quando ele foi morar lá na casa da avó, o irmão Brana disse, Billy, não foi eu que pequei não, Billy. Foi você. Você que vai orar. Você que vai orar, Billy. Aí o profeta vem naquela mensagem, o anjo de Deus, e outras mensagens mais, o profeta disse assim, Deus permite determinadas pessoas entrarem em problemas, em dificuldade, aí você vai colocar suas mãos lá sobre essa pessoa? Deus permite a pessoa ficar lá no sol, o sol escaldante, sofrendo ali, por um propósito. Você vai lá meter a mão e tirar? Levanta as suas mãos e diga, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. É o máximo que você pode fazer. É o máximo que você pode fazer. Bom, assim penso eu. Tá bom? Isso é um conselho nesse momento devocional. Amanhã, Deus permitindo, eu vou encerrar essa série, um guia. Eu ia fazer isso hoje. Até tinha dito ontem que eu ia fazer sexta, mas eu ia fazer isso hoje.
acabou que esse desespero que eu passei ontem à noite, esse tema, posicionamento, isso me levou a desespero. Porque se as pessoas estão enredadas, é por causa de líderes. Líderes que não tomam posição. E as pessoas ficam assim, cegadas. Ah, meu pastor é tão bonzinho. Meu pastor é tão bonzinho. Era aquele pastor daquela mulher lá, que disse para ela, não, Deus só quer o coração. E quando ela estava morrendo lá, ele era tão bonzinho que ele mandou chamar ele lá fora, ele saiu, entrou lá dentro e falou, eu não, aplica uma injeção que ela está delirando. É o bonzinho. É aquele que diz que todo mundo é irmão de irmão. É o bonzinho. Que bonzinho, irmão? Só há um que é bom, Deus. Nós temos que atentar, meus irmãos. Tentarmos para isso. E eu espero que vocês não esqueçam desse momento devocional. Daqui, se eu estiver vivo ainda, se o arrebatamento não acontecer, e eu estiver vivo, eu espero, mês de janeiro, colocar este programa, dar uma reprise nesse programa aqui de hoje. E vocês me lembram, se eu vier a esquecer, mês de janeiro, eu quero dar uma reprise nesse programa. E vocês vão lembrar bem que o Espírito Santo falou na boca do pastor Márcio. Porque tem muitos nesta hora que estão dizendo, isso é implicância do homem, se é o homem, é o homem. Deixa. Pode ficar em paz. Nós estamos vendo mensagem do pastor Joaquim Gonçalves, reprise, lembranças inesquecíveis, todos os dias, 11 horas da manhã, ali ó. Pregações que ele pregou lá na década de 80, década de 90 e assim por diante, que estão sendo vivas para hoje. A advertência que ele deu lá atrás, olha que vai passar hoje. Quem está dando crédito a isso? Amém. Graças a Deus. Quem não está dando crédito? Essa série Um Guia, depois vocês assistam ela, lá em janeiro, fevereiro, se nós estivermos aqui. Como as demais séries anteriores. Isso aqui é alimento que está ficando para nós, é uma advertência. E aí o mundo religioso fica nervoso, né? Fica bravo, te xinga, te condena, te chama de tanta coisa, né? Está bom, siga firmado. E o restante, Deus fará por nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito. Ajuda, Senhor, este povo tão carinhosamente, para me ouvir, Senhor. Que eu creio que é para ouvir o Espírito Santo. Pai, deixa-nos permanecer fiéis à Tua palavra, como nós ouvimos este domingo, Senhor. Sermos fiéis até a morte. Até a morte. Sem fanatismo. Sem ir para a direita, sem ir para a esquerda, mas permanecer no centro do caminho. Ajuda, meu irmão, a minha irmã, se porventura tem alguém se embaraçado, que está embaraçado com alguma coisa, a minha oração é esta, Pai, liberta esta pessoa, liberta este homem, liberta esta mulher, Senhor. Ó Pai, e liberta nós de toda a roda de mexerico, de toda a roda de escarnecedores, difamadores. Senhor, afasta-nos da aparência do mal. Afasta-nos, ó Deus. Queremos estarmos aonde há uma boa atmosfera suavizante do Espírito Santo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos em favor daqueles que estão enfermos, ó Pai. Que estão desesperados, estão clamando. Em favor daqueles que estão oprimidos, ó Pai. Como também eu levanto as minhas mãos em gratidão, Senhor, pela revelação que o Senhor me deu, pela mensagem, pelo posicionamento que o Senhor me deu, pela igreja que o Senhor tem colocado sobre a minha responsabilidade, Senhor. Eu levanto as minhas mãos de gratidão, Senhor, pelo filho da irmã Sunamita que nasceu. Ó Deus, graças a Deus, tudo bem com ela, Senhor. Um milagre aconteceu, o Senhor livrou ela, Senhor, de um eclâmpsia, de uma morte prematura. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando ela. Senhor, abençoa todos, meu Pai.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beijo no coração. Deus os abençoe. Hoje à noite estaremos aqui no culto de oração e eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curado, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Amém. Filho, quantas vezes você tem chorado? A luta tem sido pesada demais pra você. Você tem pensado até em desistir. Mas ouça agora o que eu lhe falo, ó filho amado. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar. Filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado, quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Filho, você pensa às vezes que está sozinho. Parece que o mundo inteiro vai se desabar. Você olha para o lado e não vê saída.
pego nos braços e passo o deserto contigo. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar, filho, prossiga. Sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar, filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido,